Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Então voltamos hoje com a nossa aula de língua portuguesa, aula 3. Estamos na segunda semana de aulas, então. Vamos lá? Abra sua apostila então, lá na página 19, que é de onde a gente parou na última aula. Hoje então a gente vai ver substantivos primitivos e derivados, página 19. Acompanha lá junto com a prof, que a gente tem um monte de exercícios para fazer. Então a gente vai ver aqui o que são esses substantivos primitivos e derivados. Então sempre quando a gente fala na língua portuguesa, eu quero que você preste atenção no nome e o que eles significam. Qual o significado de derivado e qual o significado de primitivo, né? A gente sabendo o que significa, a gente já consegue ter uma ideia do que quer dizer esse substantivo, tá? Vamos lá então, olha. Releia este outro trecho do conto Os Andares do Pequeno Polegar. Assim ele os fez de palhaços e levou adiante essa correria até que os vigias acabaram indo embora, vencidos pelo cansaço. A palavra em destaque no texto foi formada a partir de que outra? Olha lá, correria. Será que ela foi formada a partir de uma outra palavra? Qual palavra? Correr ou corredor? E aí, o que você acha? Correr, né? Então, correria foi formada a partir da palavra correr, tá? Olha lá. Cite uma palavra que é derivada de correr. Uma outra palavra que vem da palavra correr. Então a gente já viu aqui, ó, que ela é derivada da palavra correr. Então todas as outras palavras parecidas com essa são derivadas com essa. Então a gente viu que correria é derivada de correr, tá? Escreva uma outra aqui, tá bom? Compare os pares de palavras a seguir. Pelo, peludo, sal, saleiro, vento, ventania. Letra A. Sublinhe a sequência de letras que se repetem em cada par. Então, olha lá, você vai ver essa daqui, ó, e vai ver aqui a sequência que se repete na do lado, tá bem? Letra B. Organize as palavras de cada par de acordo com a relação entre elas. Então, olha lá. Por exemplo, aqui, ó, tá? Pelo e peludo. A palavra tananã foi formada a partir da palavra, então olha lá, a palavra peludo foi formada a partir da palavra pelo, tá? A mesma coisa você vai fazer para os outros dois quadradinhos. E aí, olha lá, ó, a explicação. As palavras derivadas são formadas a partir de outras. Quando uma palavra não deriva de outra, ela é chamada de primitiva, tá? Então, substantivo derivado, substantivo primitivo. Primitivo é quando ela é a única palavra, ela não vem de uma outra, tá? Então, a gente chama ela de primitiva. Quando ela vem de outras palavras, como a gente viu ali, pelo e peludo, né? Peludo vem da palavra pelo, então a gente chama de derivado. Tudo bem? Certo? Vamos para o 15? Relacione as palavras do quadro, classificando-as em primitivas ou derivadas. Então você vai ler essas palavras aqui e vai relacionar aqui quais são palavras primitivas e quais são derivadas, tá bem? Olha lá na página 21, continua lá, gente. Na página 21, a gente vai ter lá sobre o conto maravilhoso. Lembra que na primeira aula tudo a gente leu o conto do polegarzinho? Olha lá, agora é a sua vez de escrever uma história repleta de maravilhas, né? 2. Converse com seus colegas, professor, sobre o que não pode faltar em um conto maravilhoso, tá? Então, já que a gente está em casa, né, por conta da pandemia, converse aí com os seus pais, com quem estiver com você, o que não pode faltar para um conto maravilhoso, né? Então, olha lá,
Letra A, a gente precisa ter personagens interessantes, tá? Ação e reviravoltas na história. Letra C, elementos fantásticos, né? E letra D, um final surpreendente, tá? Essas 4 coisas aqui não pode faltar no seu conto maravilhoso. Reúnam-se em duplas e destaquem do material de apoio o abre e fecha de aventuras, tá? Então você tem o material de apoio dessa folha aqui, eu esqueci de destacar ele para mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho. Esse aqui, ó, ele está mostrando para vocês como fazer um abre e fecha, tá? Ó, vai ser esse material de apoio aqui, ó, tá bem? Destaque ele aí, ele vai ensinar você a fazer um abre e fecha. Alguns já sabem fazer, porque as crianças costumam fazer bastante na escola, tá? E aí ele manda você se reunir em dupla, né? Para fazer o abre e fecha e sortear, né? Então ele vai sortear um cenário, um personagem principal, um personagem secundário e uma ação, tá? Então, gente, se a gente estivesse em sala, a gente ia fazer esse texto em grupo e a gente ia fazer o abre e fecha para fazer o sorteio. Quem ia fazer o cenário, quem ia fazer a ação, enfim, quem ia fazer cada uma dessas coisas, tá? Infelizmente, como a gente está em pandemia, não vai dar, você vai ter que fazer em casa sozinho, tá? Então, vocês vão elaborar a primeira versão do texto lá no caderno de português, tá? Em seguida, olha lá, ó, releia o conto que vocês criaram e avaliem de acordo com os itens a seguir. Caso tenha esquecido de algo, peça ajuda, tá? Então, vocês vão avaliar. Lá, ó, gente, não saiu aqui o texto, mas o texto fala assim, ó, nessas linhas aqui de baixo, ó. O texto foi organizado em parágrafos? Sim ou não? Os personagens principais foram incluídos? Há uma situação de normalidade que é interrompida por um episódio maravilhoso? Há uma descrição do que aconteceu com os personagens? As palavras foram escritas corretamente? Então, vocês vão olhar, vão verificar certinho. Se tiver alguma coisa aqui que você colocou não, arruma lá no texto bonitinho. E aí, lá na live, a prof quer que vocês leiam esse texto para a prof, tá? Se você fez o abre e fecha, faz ele, brinca aí com a sua família, tá? É legal o abre e fecha. Na escola, a gente faz ele com cores, com pedidos, enfim, com várias situações, tá? E aí, gente, tem um outro exercício aqui, ó, na última página que a gente vai ler aqui, ó, leitura do conto com sonoplastia. O que será que é isso, né? Olha lá, ó, quando lemos uma história, conseguimos imaginar cheiros, sons e texturas das coisas, né? O conto A Menina que Detestava Livros, há algumas palavras que nos ajudam a perceber os sons, como o miau do gato, né? Porém, existem também trechos barulhentos sem essas palavras. Observe um exemplo. Olha lá, gente. Quando a gente está lendo um livro, ou um conto maravilhoso, uma história, a gente chega a ouvir, né? Ouvir os sons, sentir os cheiros, tudo. Parece que a gente está dentro da história. Isso que a gente chama de uma leitura com sonoplastia, tá? Então, olha lá. Primeiro subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela, o pequeno almoço está pronto. Mas Max não aparecia. Tentou novamente. Olha lá, quando a gente lê, a gente fica imaginando os sons, né? Dela afastando os livros, abrindo a geladeira, né? Ou o frigorífico, né? Subindo em cima da pilha de volumes, né? O barulho do leite caindo. Você conseguiu imaginar? E aí agora vem a tua parte. Olha lá, ó. Você vai, né? Olha lá. Em textos escritos, os efeitos sonoros podem ser representados por onomatopeias, né? Em textos orais, esses efeitos são chamados de sonoplastia. Então, quando a gente vê, né, o barulhinho, né, e buft, né, e miau e tal, no texto, quando a gente lê, a gente chama de onomatopeias. Quando você está falando oral, você está contando essa história, aí a gente chama de sonoplastia, né?
E agora, aqui fala em dupla, gente, mas não vai ter como, né? Então, vocês vão se preparar para fazer essa leitura na live. Eu vou sortear um aluno para fazer a leitura. E esse aluno vai ler, releia um ponto marcando as partes em que pode haver uma sonoplastia. Decidam aí quem fará a leitura. No caso, você fará a leitura, tá? Ensaie em casa, tá? Para poder ficar bem sincronizado a tua leitura com a sonoplastia. O que vai ser a sonoplastia? Os elementos, né? Latas, sementes, folhas de plástico, enfim, para simular os sons que acontecem durante o texto. Então você vai fazer a leitura e vai usar alguns objetos para fazer os sons das coisas que acontecem no texto, tá bom? Se prepare então para fazer essa leitura lá na live, combinado? E aí, gente, a gente tem uma atividade no livro de atividade, lá na página 9, sobre os substantivos primitivos e derivados, tá? Então, olha lá, 9. Leia as palavras a seguir extraídas do conto O Mingau Doce, tá? Transbordou ou borda, tá? Pinte a parte em comum nas duas palavras. Existe parte em comum aqui? Pinta ela. Letra B. Relacione as palavras aos seus respectivos significados, tá? Gente, não saiu ali, eu acho, as palavras. Não, é aqui, tá aqui. Transbordou e borda. O que é o significado de transbordou e qual é o significado de borda? Aí você vai pôr a palavra aqui, certinho, qual significa o quê, tá bem? Considere a relação entre essas palavras e complete esta frase. A palavra, qual palavra é derivada da palavra que está aqui? E aí? Descobriu? A palavra, né? Transbordou é derivada de borda, tá bem? E olha lá, para lembrar. São chamadas de primitivas palavras não derivadas de outras. Já as palavras derivadas são formadas a partir de outras palavras. E 10. Classifica as palavras do quadro em primitivas e derivadas. Gente, quase igual o que você fez agora há pouco lá no livro, na apostila, tá? Então, você vai ler as palavras e vai pôr aqui quais são primitivas e quais são derivadas. Tudo bem? E aí a gente se encontra lá na live para ler esses textos, ouvir a sonoplastia e corrigir tudo junto. Um beijo!